Olá, sejam bem-vindos. Nesse projeto, a gente vai fazer a leitura comentada do Ramayana, que é um épico indiano, que é muito pertinente a todo esse processo de que o yoga foi construído. Esse processo filosófico, as ideias principais do yoga. E dentro desse texto, a gente vê muitos elementos que vão ganhar corpo ao longo dos séculos, mas que já existiam em forma de conto, né, que são os grandes épicos indianos, e a gente vai fazer, e o Ramayana, que é essa joia indiana, né, esse texto tão lindo da tradição indiana, faz parte. Então nessa jornada a gente vai fazer o seguinte: nesse primeiro encontro eu vou fazer um resumo aonde que está inserido o texto, né, qual o momento histórico que esse texto entrou na tradição indiana e em que momento, em que era mitológica ele se encontra, tá certo? E depois disso a gente vai seguir capítulo por capítulo, fazendo elementos, lendo o livro, a versão que eu tô, essa versão aqui da Vânia Castro, Ramayana, a Divina e Sagrada Sabedoria Hindu. Vou deixar para vocês também um link na descrição para vocês adquirirem o livro em sebos ou em alguma loja virtual. E a gente vai seguindo muito pacientemente, a gente vai seguindo o que der para falar. A minha ideia é não deixar o vídeo tão longo, fazer com que o vídeo fique um vídeo leve e que a gente possa, além de ler os principais versos, em algum momento eu vou ler algum verso na íntegra para vocês terem um pouco de acesso, né, a esse texto na íntegra, que é esse texto Ramayana, que é muito, muito legal mesmo. A maioria das pessoas conhecem mais o Bhagavad Gita, que é um texto, que é um épico também. Esse é o Bhagavad Gita, ele é da mesma era épica, né, que são os grandes épicos indianos, que essa era védica, ela ocorre entre 600 a.C. e 100 depois de Cristo. Essas eras dos épicos que a gente fala de Mahabharata, de Bhagavad Gita, de Ramayana e dentre outros, né? E isso, como eu falei para vocês, são textos pertinentes, né, para o estudo e a evolução da tradição do yoga. O Ramayana, ele é um texto que a sua versão final, de acordo com vários historiadores, né, a sua versão final mais completa, ela é um texto do século 3 a.C., 300, né, antes de Cristo. Ele é um texto que ganhou a sua versão final, porém, ele era um texto muito anterior, até antes da era de Buda, até antes de 400 a.C. Mas acesse a sua versão, onde ela está sendo difundida com mais proeminência na Índia. Porém, ela vai estar falando de eras mitológicas, que a gente chama de yugas. Tem uma aula completa sobre eras védicas, uma aula um pouco mais antiga que eu fiz. Eu vou deixar o texto também, o link também na descrição, para que vocês possam assistir e saber o que é yuga, o que é Satya Yuga, o que é Treta Yuga, o que é Kali Yuga. São essas eras védicas, e cada era védica tem a sua característica. No Satya Yuga, por exemplo, que é a era da verdade, né, a era de ouro, a humanidade, né, os humanos, eles duravam 10, 20 mil anos, né, muito tempo. Eles eram pessoas mais altas, tinham mais poderes, e a sua forma de libertação era a meditação. E tinha essa conexão entre o ser humano e os devas, que são os deuses. A gente tinha essa conexão através da meditação, e essa conexão era mais clara, né, do que hoje. Então a forma de conectar no Satya Yuga era através da meditação. Do Treta Yuga, que é a era onde esse mito está acontecendo, onde essa história está acontecendo, entre o final da Satya, da primeira era, a era de conexão plena, onde os seres duravam bastante tempo, tinha uma conexão plena com os devas, né, os humanos. E o Treta Yuga era uma conexão com os devas, também era feita de uma maneira ainda de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim,
mas precisava, para fazer essa conexão, muitos rituais opulentos, né? Fazer sacrifícios meditativos e também se alinhar ao Dharma. O Dharma é o dever, a retidão, por exemplo, né? Como a gente chama de Dharma, a gente está falando disso. Das leis, né? A mão de Deus sobre a terra é o Dharma. Então, você se alinhar ao Dharma e fazer os rituais opulentos é o que caracteriza esse momento, é o que caracteriza esse momento do Treta Yuga, onde passa todo o Ramayana. Lembrando que aí é uma das características que tem nessas eras são entre os poderes, claro, a conexão que o ser humano tem com os devas, com os deuses, mas também tem os asuras. Existe um texto que eu também comentei aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição para vocês, que é a Batida do Oceano de Leite, em que vários elementos da tradição indiana, como os deuses, várias deusas e basicamente os devas e os asuras, né, que seriam os deuses e os demônios ou a parte escura. Os asuras não necessariamente são demônios, mas sim asuras, né, sem a luz, né, eles não se alinhavam à lei do Dharma, né, eles não se alinhavam, eles eram pessoas que ficavam mais eles eram deuses, né? Desculpa, falei pessoas. Eles se alinhavam mais, se deixavam se levar pelas emoções, né? Por esses vortes, pelo ego. Então, tudo isso os asuras representam. E nesse épico que eu falei para vocês um pouco anterior, isso já é um texto védico, né? Que é a Batida do Oceano de Leite. A gente observou que os asuras e os devas eles se uniram, né, para fazer a batedura do oceano, para resgatar o Amrita, que é o néctar da imortalidade. Eu não vou contar muito essa história, porque tem um link, eu vou deixar o link para vocês assistam. Mas o final dessa história é que existe sempre os devas e os asuras, né, que existem uma guerra celestial que ocorre, mas os devas sempre, de alguma forma, vencem essa guerra, mas, como a gente viu ali no final desse mito da batedura do Oceano de Leite, os asuras sempre vêm de tempo em tempo, porque o asura que foi capturado no final desse mito que eu contei para vocês, a batedura do Oceano de Leite, ele vai beber o Amrita e é cortada a cabeça dele. Mas ele bebeu um pouco do Amrita, então a sua cabeça sempre, a escuridão sempre vai vir, e aí o mito diz, né, que cada eclipse é os asuras vindo, né, a escuridão vindo. De tempo em tempo vai ter sempre, então a gente sempre vai ver essa guerra ocorrer. Isso, claro, simbolicamente a gente fala, a batedura do Oceano de Leite, por exemplo, é os nossos sentimentos, né? Ali, os nossos sentimentos indo de um lado para o outro, né? Então, o bem, o mal, fazendo e resgatando, fazendo aquele burburinho interno. E a gente vai observar isso agora, nesse épico, com essa mesma pegada, entre devas e asuras, só porque na batedura do Oceano de Leite era no mar elemental, eram apenas eles e os deves, né? Aqui a gente vai ver os personagens já em uma era posterior, onde já existia a presença humana, né? Claro que a presença humana, como eu falei para vocês anteriormente, é uma presença diferente, né? Eram seres que duravam muito mais tempo, que tinham uma conexão com Deus, né? Assim, muito clara, muito evidente, tinha uma ponte com Deus. E é diferente agora dessa era que a gente está vivendo, né? Que a gente precisa se esforçar de uma maneira muito maior para que a gente dura menos, né? O nosso esquecimento dura menos em questão de idade, né? O nosso esquecimento é quase que uma característica geral, né? O Kali Yuga, que é essa quarta era e a última era, ela tem essa característica de ser uma era do esquecimento, né? Da ganância e assim por diante, diferente dessas duas primeiras eras que a gente vai tratar. Então eu queria que vocês, nesse primeiro momento, pegassem isso, né? Que é um épico que se conta na Índia antiga,
né, ali que atravessa o século 6 a.C., chega até o século 1 depois de Cristo, onde é muito evidente esses épicos, não só o Bhagavad Gita, o Mahabharata, mas o Ramayana, que é muito lindo também. Mas o mito ocorre nessa época, tá? Essa época em que os seres tinham essa conexão e o Dharma agora vai ser exposto. A gente pode falar que o Ramayana é uma exposição do Dharma, é uma exposição de como agir com retidão, como agir com reflexão, com conexão e retidão, tá certo? Então, essa foi uma aula introdutória, só para vocês se situarem e alguns conceitos, e vai ser basicamente isso. A gente vai falar um pouco do texto. Na próxima aula eu vou falar o Ramayana resumido, eu vou fazer um resumo de todo o texto, e nas aulas seguintes, capítulo por capítulo, aí vai ser bem legal, vai ser uma viagem bem tranquila, e vai ser assim, do jeito que sempre é. Você que está acostumado aqui nas aulas de yoga que eu disponibilizo aqui no YouTube, é tudo muito despretensioso. Isso aqui tem uma câmera na minha frente do celular e tudo muito tranquilo, mas existe um bom conhecimento para aqueles que querem saber um pouco mais sobre a tradição do yoga, sobre aquilo que vem antes, né? Toda aquela base filosófica do yoga, que é muito legal, é muito importante, e eu faço isso para quem gosta, para quem quer se inserir nesse mundo, tá bom? Muito grato pela presença e até a próxima aula. Namastê!